Fala pessoal, temos aqui mais um vídeo da nossa série de embasamento numérico, onde hoje nós vamos falar sobre frações. Então, só lembrando, né, uma fração é um número do tipo A sobre B, onde esse A aqui recebe o nome de numerador e o B de denominador. Onde esse B aqui, que é o denominador, ele tem que ser diferente de zero, pois não podemos pegar um número e dividir por zero. Então, após essa definição, a primeira operação que a gente pode realizar com frações é a soma e a subtração. E nós temos dois casos para isso. O primeiro caso é quando elas tiverem o mesmo denominador. Quando elas tiverem o mesmo denominador, é um procedimento mais simples. Nós repetimos o numerador, nós repetimos o denominador e efetuamos as operações com os numeradores. Então, por exemplo, 1/3 aqui mais 7/3. Então, nós repetimos o denominador e efetuamos as operações com os numeradores. Então, 1 mais 7 dá 8. Então, a resposta vai ser 8/3. Tá? Isso vale para a quantidade que for de frações. Tá? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui com 3. 2/3 menos 7/3 mais 5/3. Tá? Então, aqui você repete o denominador e efetua as operações de cima. Nós já vimos na aula de operações fundamentais, como realizar esse tipo de conta. Então aqui vai dar 0. E no caso aqui 0 sobre 3 dá 0, Então tá aí. Quando os denominadores forem diferentes, o procedimento é um pouco mais complexo, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. 1 sobre 8 mais 7 sobre 4 menos 4 sobre 3. Então, o primeiro procedimento que nós vamos ter que realizar aqui é levar todas essas frações ao mesmo denominador. E para você fazer isso, você vai ter que calcular o MMC dos três denominadores. Tá? Então, calculando o MMC, nós já vimos numa aula anterior, o MMC entre 8, 4 e 3 é 24. Então, o MMC vai ser o denominador da nova fração. E o que a gente vai fazer depois disso? Nós vamos pegar o MMC e dividir por cada denominador que tem aqui. Então, 24 por 8 dá 3, 24 por 4 dá 6 e 24 por 3 dá 8. Esse número que nós achamos aqui, nós vamos multiplicar pelo numerador da respectiva fração. Então, 3 vezes 1 dá 3. Aí vamos respeitar o sinal, mais 6 vezes 7, 42, menos 8 vezes 4, que dá 32. Então, realizando esse cálculo aqui de cima, nós encontramos 13 sobre 24. Nossa resposta. Mais um exemplo. Por exemplo, aqui 2/3 menos 7 sobre 9 mais 11 sobre 27. Então, é o mesmo processo. Vamos tirar o MMC entre 3, 9 e 27, que dá 27. E agora a gente pega o MMC e divide por cada denominador aqui. Então, 27 por 3 dá 9, 27 por 9 dá 3 e 27 por 27 dá 1. Multiplicamos lá em cima. Então, 9 vezes 2, 18, menos 3 vezes 7, 21, mais 1 vezes 11, 11. Então, resolvendo essa conta aqui de cima, você tem 8 sobre 27. Esse é o resultado da nossa operação. Tá? Próxima operação fundamental entre as frações é a multiplicação. A multiplicação é um processo mais simples. Por exemplo, 2/3 vezes 5/7.
Na multiplicação de frações, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, na mesma direção. Então, 2 vezes 5, 10, e 3 vezes 7, 21. Isso vale para quantas forem. Se nós tivermos 3 frações, vai multiplicar os 3 numeradores e os 3 denominadores. A divisão, ela já ocorre da seguinte maneira. Vamos pegar aqui 2 terços, por exemplo, dividido por 5 sétimos. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos repetir a primeira fração, e multiplicarmos pelo inverso da segunda. O inverso de uma fração é você trocar a posição do numerador com o denominador. Então, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo. Então, fica 7 sobre 5. E multiplicação de frações a gente já sabe, a gente já viu em cima. Então, multiplica 2 vezes 7, 14, e 3 vezes 5, 15. Tá? Agora, se nós tivermos potência de fração, se você tiver, por exemplo, 2 terços elevado ao quadrado, você eleva o de cima ao quadrado e divide pelo de baixo ao quadrado. Então, 2 ao quadrado dá 4 e 3 ao quadrado dá 9. O mesmo raciocínio vale para quando for uma raiz. A raiz de, por exemplo, 25 sobre 16. Então, você tira a raiz do de cima e divide pela raiz do de baixo. Essas raízes são exatas, a raiz de 25 é 5 e a raiz de 16 é 4. Tá? Com isso, a gente finaliza a aula de frações. Espero ter ajudado. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos aí no canal. Um abraço a todos.